Os 12 apóstolos. Certo dia, o Mestre Jesus, ainda no começo de sua pregação, andava às margens do mar da Galileia e refletia, de certo, nessa ocasião, sobre a sua missão na terra. Quando parou subitamente, ao avistar 2 pescadores que trabalhavam afanosamente, lançando uma rede ao mar. O resultado, contudo, parecia pouco animador. Os pescadores faziam de tudo, mas, infelizmente, não conseguiam retirar peixe algum na ocasião. Então Jesus, nesse instante, tomado de súbita determinação, resolveu ir até onde estavam. Ei, senhores, disse ele firmemente, aproximando-se dos pescadores que o fixaram atentamente. Estes eram Simão e André, e ao serem por Jesus chamados, deixaram o que estavam fazendo e levantaram seus olhos cansados em direção do enviado. O que queres? Perguntou Simão. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Então, os 2 largaram suas redes e no mesmo instante foram atrás de Jesus, seguindo-o daí em diante. Essa atitude, no entanto, parece um tanto quanto anormal, de modo que podemos concluir o que nos parece mais natural é que os 2 pescadores já conhecessem o Mestre amado. Pelo apóstolo João Evangelista, esse fato foi confirmado, pois o mesmo disse que, em outra situação, os 2 foram apresentados a Jesus pelo profeta do deserto João. Os 3 caminharam bastante até avistarem uma embarcação onde estavam outros pescadores, Tiago e seu irmão João, ambos filhos de Zebedeu. O Mestre Jesus, prontamente, convidou os 2 também para seguirem conjuntamente, e eles aceitaram de imediato. Foram juntos caminhando e pelo percurso afora, Jesus lhes fora ensinando sobre a palavra divina. Mais tarde, vamos encontrar o fiel companheiro Simão, tentando inutilmente pescar. Depois de sentar-se no barco e de ter feito uma pregação às pessoas reunidas ao redor, o Mestre Jesus disse a Simão: Vão para dentro do mar e joguem suas redes de pescar. Mas André tentou argumentar, dizendo que não ia adiantar, pois o mar não estava para peixe. Mas seu irmão Simão, que Jesus apelidara de Pedro, resolveu nessa ocasião fazer mais uma tentativa. Talvez o mestre saiba, certamente, onde os peixes desse local se escondem exatamente, arriscou Simão esperançoso. Logo se foram para o mar, e Simão e André lançaram suas redes, esperando algo apanhar. Quase que instantaneamente, a água começou a borbulhar, como se o mar estivesse fervendo. O que é isso? Disse André tremendo. Simão Pedro, no entanto, entendeu o que acontecia quase que imediatamente na tarde daquele dia e começou a gritar, agitado, para o seu irmão: Puxa, vamos, puxa! E a mobilização não foi em vão. Os 2 irmãos pescadores, em grande movimentação, fizeram um esforço enorme, levados pela determinação de fazer subir à tona todas as redes de pescar, pois estavam tão pesadas dos peixes apanhados no mar que suas malhas quase se rompiam.
Nessa hora, começou a gritar Simão: Tiago, João, ajudem-nos! Rapidamente a embarcação dos pescadores amigos deslocou-se na direção do barco onde se encontravam o Mestre Jesus, André e Simão. Ao término de tudo, os 2 barcos estavam tão pesados de peixes que quase afundaram. Simão Pedro, entretanto, não teve disto a percepção, pois estava naquela hora tomado de grande apreensão em relação ao enviado. Senhor, afasta-te de mim, pois sou um pecador, manifestou-se falando assim. Jesus pôs a sua mão sobre o ombro do pescador e disse-lhe carinhosamente, envolvendo-o com seu amor: Não tenhas medo, Simão. De agora em diante, tu serás pescador de homens. Então, naquele instante, Pedro e os demais compreenderam que tarefas mais abrangentes os aguardavam no futuro e deixaram tudo entre mentes para seguir o Mestre Jesus. Além dos irmãos Tiago e João, Simão Pedro e André, também procuraram Jesus, na ocasião, Filipe e Natanael, ou Bartolomeu. Segundo o apóstolo João, o único evangelista a se referir ao episódio em sua narração, Jesus encontrou Filipe e usou da mesma proposição. Siga-me, disse Jesus, e Filipe o seguiu de coração. Após caminharem um pouco, Filipe encontrou um amigo seu, que se chamava Natanael, também conhecido como Bartolomeu, que se encontrava sentado debaixo de uma figueira frondosa, e ao ver o amigo querido, fez uma expressão prazerosa. Feliz com o encontro, Filipe separou-se do enviado e correu em direção ao amigo para fazer-lhe o comunicado. Encontrei o profeta predito por Moisés, disse radiante. É mesmo, falou Natanael. E naquele mesmo instante perguntou-lhe: E quem é ele? Jesus de Nazaré, disse o amigo. Nazaré? Inquiriu Natanael, um tanto quanto zombeteiro, pois, sendo estudioso da lei, sabia que o Messias prometido viria da cidade de Belém, conforme havia apreendido. Repetindo um bordão da época, Natanael expressou irreverente: E pode algo que preste vir de Nazaré realmente? Filipe estava tão convicto que retrucou com determinação: Então venha e por si mesmo faça a comprovação. Filipe e seu amigo Natanael foram ao encontro do enviado, que estava em campo aberto, um pouco mais afastado. Você é Natanael, disse Jesus, surpreendendo-os novamente. Sou de fato, disse o outro muito admiradamente. Mas de onde me conheces? Disse Jesus ao desconhecido. Antes que Filipe o chamasse, eu já o tinha percebido, debaixo daquela figueira. Natanael ficou pasmado, reconhecendo a clarividência do Mestre Jesus amado. Prostrou-se então a seus pés, proclamando-o ardorosamente como o Filho de Deus e Rei de Israel, identificando quem estava à sua frente. Crês somente porque mencionei que te vi debaixo da figueira? Disse Jesus a Natanael, acentuando as palavras sobremaneira. Pois saiba, meu rapaz, que tu verás futuramente coisas muito maiores do que essas certamente. E acrescentou ainda, com o semblante pouco alterado: todos verão o céu aberto
e os anjos do Pai adorado, sobre o Filho do Homem subindo e descendo. Foi o que disse Jesus aos dois naquele momento.